Bom dia, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje eu tenho mais uma informação importante atualizada sobre a multa do FGTS, que empregado doméstico tem direito à multa do FGTS. Então venha comigo e entenda sobre isso, mas antes, obrigada pela sua atenção e companhia. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, compartilhe e deixa um joinha. Bem, gente, a classe trabalhadora doméstica adquiriu muitos direitos ao longo dos anos. E a PEC dos empregados domésticos, que é a PEC 66/2012, foi um marco na vida dessa classe de trabalhadores. A mudança mais comemorada foi de estabelecer uma jornada de trabalho de 8 horas por dia, totalizando 44 horas semanais, passando a ter direito a horas extras. Logo após, houve a aprovação da Lei Complementar 150/2015, quando o trabalhador doméstico ele passou a ter direito ao Fundo de Garantia de Tempo de Serviço, o FGTS, e direito ao seguro-desemprego, salário família, adicional noturno e adicional de viagens, entre outros. A formalização do emprego doméstico aconteceu após muita luta e mobilização da classe, com a participação da ONG, né, o Instituto Doméstico Legal, mas segundo a instituição, ainda há muito a ser feito e melhorado. Então, quem pode ser considerado o empregado doméstico? É considerado empregado ou trabalhador doméstico aquele que presta serviço de natureza contínua e de finalidade não lucrativa à pessoa ou à família no âmbito residencial destas, conforme estabelecido pela Lei de número 5.859 de 72. São exemplos de ocupações dos empregados domésticos, dentre outros, que no caso é mordomo, motorista, governanta, babá, jardineiro, copeira, arrumador, cuidador de idoso, cuidador em saúde, caseiro e afins. Porém, se a residência for utilizada para alguma atividade profissional, como consultório ou a produção e comercialização de produtos, como uma chácara de hortifrutigranjeiro, os trabalhadores deixam de ser considerados domésticos. O que é apropriação indébita? Já ouviu falar sobre isso? Apropriação indébita é o pagamento para a Previdência Social, o chamado desconto do INSS, é uma obrigação do empregado. Afinal, ele é o segurado. Mas para garantir que esse recolhimento seja efetuado, a lei exige que o próprio empregador faça esse recolhimento e desconte o valor do salário do empregado em termos práticos. Ele deve reter o valor do INSS e pagar a sua guia do E-Social para repassar esse dinheiro ao governo. Além disso, existem alguns benefícios que são destinados ao empregado, mas quem faz o pagamento é o governo federal, como, por exemplo, o salário família é do empregador, e a responsabilidade de pagar o valor do benefício ao doméstico, pois este montante é deduzido da sua guia do E-Social. E estes são dois exemplos de onde pode ocorrer a apropriação indébita. Ela acontece quando o empregador desconta o valor do salário do doméstico, mas não realiza o pagamento de suas obrigações, ou quando deixa de repassar algum benefício que lhe é de direito. No caso do FGTS, se o empregador não realiza o depósito mensal ao funcionário, ele se torna inadimplente com a Caixa Econômica Federal. E quais são as consequências? O doméstico ele sairá seriamente lesado caso for vítima de apropriação indébita e não buscar os seus direitos. Com prejuízos presentes e futuro, esse tipo de ação geralmente é descomplicada, uma vez que é relativamente fácil comprovar se foram feitos os devidos recolhimentos e repasses. Porém, os mais atingidos são justamente os trabalhadores contratados informalmente, pois dispõem de poucas provas materiais. Então, existem muitos casos em que o empregador não teve uma conduta dolorosa, ou seja, não existiu vontade do empregador em fraudar a lei ou o funcionário. Mesmo assim, a lei prevê uma pena de reclusão que pode variar entre 2 a 5 anos, dependendo do seu grau de culpa, e multa, além de regularizar a situação do funcionário. Quanto à questão de demissão do empregado doméstico,
contrato por prazo determinado. Então, os contratos por prazo determinado do empregado doméstico pode ser contrato de experiência de 90 dias, por necessidade transitória da família e substituição por cobrir férias, licença e maternidade. Então, neste caso, o empregador ele terá que pagar ao trabalhador o saldo de salário, férias vencidas e proporcionais, e também 13º e a guia para sacar o FGTS. Se a rescisão ocorrer por parte do empregador, ele deverá indenizar o funcionário com a metade do valor a qual ele teria direito. Se ele finalizasse o contrato, por exemplo, se faltam 6 meses para encerrar o contrato, devem ser pagos 3 meses, ok? Se o colaborador pedir demissão, ele também terá que indenizar o empregador, no mesmo formato. Aí, no caso, é o funcionário que indeniza o seu patrão, também do mesmo fato de 3 meses. Agora, o contrato por prazo indeterminado, se o empregado doméstico pedir demissão, ele terá que cumprir ou pagar o aviso prévio de 30 dias. Ele terá direito de receber o saldo de salário, férias vencidas e proporcionais e 13º. Se a rescisão for por iniciativa do empregador, do seu patrão, sem justa causa, o empregado tem direito ao aviso prévio, saldo de salário, férias vencidas e proporcionais e 13º salário, guia para saque do FGTS e a multa de 40% e a guia para o seguro-desemprego, ok? A legislação do doméstico, ela permite que, se ele pedir demissão, o empregador pode ficar com a multa de 40% do FGTS que é paga previamente, ok? E quanto a essa rescisão por justa causa, as regras para a demissão por justa causa do empregado doméstico são semelhantes ao trabalhador urbano. Casos específicos de trabalhador doméstico em que se aplica justa causa são maus tratos de crianças e idosos. E rescisão por acordo mútuo ou culpa recíproca. Então vamos ver o que é isso. Segundo a Consolidação das Leis de Trabalho, no artigo 484-A, é possível fazer uma rescisão acordada entre empregador e empregado doméstico. Neste caso, o empregador ficará com a metade do aviso prévio, que é 15 dias no mínimo, ser indenizado. A multa do FGTS de 40% passa para 20% e os outros 20% será sacado pelo empregador. O saque de 80% do saldo do FGTS e os outros 20% poderá ser sacado em condições com aposentadoria, compra da casa própria, entre outros. E também o empregado perde o direito ao seguro-desemprego e salário e saldo de salário e de férias vencida. Então, para esse tipo de rescisão, é aconselhável que o empregador ele faça um documento formal, tá? Então, no caso, o seu patrão, é preciso que ele faça um documento formal por escrito, indicando que a rescisão acordada foi consensual, ou seja, ambas as partes concordaram com os termos e regras previstos. O documento ele deve ser assinado por ambas as partes e cada um deve ficar com uma via. Na questão da morte do trabalhador, no caso da morte do trabalhador, o contrato é reincidido instantaneamente. O empregador deverá pagar aos herdeiros do empregado doméstico o saldo de salário, férias vencidas e proporcionais e 13º salário e FGTS. Agora, quanto à multa dos 40% do FGTS, diferente do trabalhador urbano, a multa do FGTS do trabalhador doméstico é depositada mensalmente de maneira prévia. Então, a PEC dos domésticos, no artigo 22, ela prevê que o empregador deve depositar mensalmente o valor equivalente a 3,2% da remuneração do trabalhador, destinado ao pagamento da indenização compensatória pela perda do emprego. Isso acontece, gente, porque 3,2% da remuneração do empregado corresponde a 40% do valor mensal do FGTS. E o depósito da multa e do FGTS são feitos em contas distintas, tá? Tendo em vista que o empregado só receberá essa verba em situação específica. Ok, meus amigos? A nossa informação chega ao fim. Se você gostou desse